Eu gostaria que a Mariana lesse para nós em alto e bom som. Isso, João 15, 4. Os irmãos acompanharam a leitura? Nós estamos em uma série de mensagens. O tema anual da nossa igreja é Chamados a Permanecer, baseado em João 15, 4. E esse mês de maio, nós estamos estudando sobre a família que permanece. Vocês conhecem essa família aí? Os irmãos podem sentar, amém? O pastor Eliseu, a Silvia, a Suelen, o Daniel e o Samuel. Nós somos uma família dessa família renovada para a glória de Jesus. E o nosso desejo é permanecer na presença do Senhor, ligadinhos nessa videira, como ramo que produz fruto para a glória de Jesus. Mas hoje, eu recebi um desafio, irmãos, de meditar com os irmãos sobre a mulher que permanece. Especificamente, falar sobre a mãe que permanece, por ser Dia das Mães. O nosso irmão Felipe já deu uma adiantada no domingo passado, glória a Deus, né? Falou várias coisas sobre a mulher, sobre a mãe, mas a gente vai meditar um pouquinho mais em algumas coisas relacionadas à maternidade. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 9 e 10. Amém, irmãos? Êxodo, capítulo 2, 9 e 10. Diz assim: Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Esse texto, esses 2 versos, irmãos, está falando sobre a vida de Moisés. Amém? Moisés, os irmãos conhecem a história, né? Na época havia uma grande perseguição e Faraó mandou que fosse morto todos os meninos dos judeus. Quando nascesse e fosse menino, deveria morrer. E Joquebede engravidou e teve um menino. E a preocupação dela foi muito grande. O quanto ela pôde, ela escondeu, mas a criança vai crescendo, o choro vai ficando forte. Chegou uma hora que não deu mais para esconder. E a sentença de morte para os meninos era lançá-los no rio Nilo. Então, ela teve uma ideia, ela colocou, naquele desespero de mãe, né? Colocou o menino num cestinho que ela mesma teceu e betumou e deixou bem, bem protegidinho e colocou aquele menino nas águas. E pela providência de Deus, a filha de Faraó achou o cestinho. Miriam, irmã de Moisés, muito esperta, foi lá e já deu essa ideia aqui para a filha de Faraó. E pela providência de Deus, Joquebede teve o privilégio de ter criado seu filho na primeira infância. A Bíblia não deixa muito claro quantos anos Moisés tinha quando foi entregue à filha de Faraó, mas diz que foi depois que ele foi desmamado. Naquela época, irmãos, a amamentação durava um pouco mais, então eu penso que talvez uns 4, 5 anos, mais ou menos, né? Mas o fato é que ela teve um período para poder criar o seu filho, para poder passar para o seu filho muitas coisas que ela tinha no seu coração. Então eu imagino, irmãos, Joquebede amamentando Moisés e cantando louvores ao Senhor, a Adonai. Eu imagino Joquebede dando banho em Moisés e falando, recitando a palavra do Senhor.
falando sobre a Torá, sobre os ensinamentos. Eu imagino Joquebede, a hora que colocava Moisés para dormir, orando por Moisés e com Moisés. Então eu penso, irmãos, que a vida de Moisés, o ministério maravilhoso que ele teve como libertador do Egito, teve grande influência dele, na vida dele, da pessoa de Joquebede, da sua mãe. O que Joquebede falou, como Joquebede viveu, as orações que Joquebede fizera por aquela criança. E, em cima disso, eu queria meditar um pouquinho com os irmãos, tá? Eu tenho 3 perguntas para fazer para os irmãos. Irmãos, eu peguei umas fotos para estar pondo aqui das irmãs da igreja. Algumas eu pedi, outras não deu tempo de pedir. Depois, se elas ficarem bravas, elas me procurem lá embaixo, a gente resolve. O fato é que ficaram muito lindas as fotos, tá? Então, a Késia já passou, né? Agora aqui é a Miriam, né? Não sei se a Miriam está aí. A primeira pergunta é: como permanecer frente a tão grande desafio? Como permanecer frente a tão grande desafio a maternidade? Então, o tema é permanecer, não é? Então, como nós, mães, conseguimos permanecer diante desse grande desafio que é a maternidade? Irmãos, a maternidade é um grande desafio, não é? Começa antes. A gente casa, quando casa já vem aquele dilema, ter ou não ter filhos, né? E se ter, como ter, quando ter, não é? Os dilemas. Às vezes, acontece de nós querermos e ter alguma dificuldade para engravidar, como foi o caso de Sara, como foi o caso de Rebeca, como foi o caso de de Ana, inúmeras irmãs da Bíblia, e acontece conosco nos dias de hoje também, né? E é uma luta, né? Mas nós cremos na soberania de Deus. E cremos que o nosso Deus é aquele que, ao tempo certo, faz com que a estéril habite em grande família. Nós cremos no poder e no milagre do Senhor para dar filhos para aquelas que têm dificuldade de ter filhos. E eu entendo também, irmãs, que a maternidade através da adoção é um ato lindo, maravilhoso. Tem muitas mães que não são mães de barriga, mas são mães de coração, né? Que o Senhor coloca filhos nas mãos dela para que elas possam criar para a glória de Jesus. E eu acho uma atitude muito linda também. Mas aí, quando vem as crianças, né? Maternidade é um desafio. As mães que estão aqui podem falar junto comigo sobre os desafios que é a maternidade. Primeira infância, quando é bebê, é um grande desafio. Colocar na creche, não colocar na creche. Como é que vai ser a educação? A vovó cuida, a vovó não cuida, eu cuido, saio do trabalho, continuo trabalhando. É aquele dilema, não é verdade, irmãos? Tem pessoas que às vezes não têm nem o privilégio de escolher, tem que trabalhar. E aí, como é que eu vou fazer? Com quem eu vou deixar o meu filho? Eu me lembro que quando eu tive meu primeiro filho, Samuel, eu trabalhava na época e eu pensei em todas as possibilidades. A minha mãe não tinha condições de me ajudar e eu achei a melhor possibilidade contratar uma pessoa para cuidar do Samuel. E essa pessoa era uma irmã da igreja, a irmã Elita, que morava numa rua depois da minha. E eu fui entregar o Samuel no primeiro dia da volta às aulas para a Elita cuidar. E fui para a escola com o coração na mão. Entreguei e fui chorando para a escola, né? Aí, na volta, a primeira pergunta que eu fiz para a Elita, eu disse assim: Elita, e aí, ele chorou? Ela olhou para mim e falou assim: não. Irmãos, que frustração! Como assim não chorou, né? Samuel fleumático desde bebê, né? Ficou de boa com a Elita. Mas o que eu quero dizer para os irmãos que as mães, elas sofrem muitas pressões, não é verdade? Então, como permanecer diante de tão grande desafio na maternidade? Nós precisamos de Jesus, né, irmãos? O Espírito Santo é aquele que nos dá o discernimento do que fazer e como fazer. Próxima pergunta. Como lidar com a maternidade diante das adversidades? Irmãs, maternidade tem adversidade? Quantas, né? Quantas noites você já passou em claro cuidando do seu bebê?
Quantas noites você já passou, às vezes, no hospital? Cadê a Lília aí? Deve estar lá embaixo, né? Não é fácil não, né, Lília? Não é fácil não. Então, a maternidade, irmãos, tem os seus desafios, e não é só quando é pequeno. O que diz o ditado? Filho criado, trabalho dobrado. E estou eu aqui para falar para os irmãos que isso é verdade, né? Eu sou uma mãe que já tive os filhos em bebês, adolescentes, jovens, né? Os meus ainda são solteiros, mas as irmãs que têm filhos casados podem dizer, fica sossegado, Lúcia, depois que acabou tudo? Depois que casa, acabou tudo? Não, né? Casa, a mãe ainda fica pensando, se tem algum problema, está lá ligadinha, né? Então, a maternidade tem diversos desafios. Como enfrentar, né? Às vezes, desafios financeiros que a família passa e etc. e tal. Próximo. Como enfrentar o sistema atual exercendo a maternidade? É outro problema, outra coisa que a gente tem que pensar. O sistema atual, ele ajuda a gente? Não, né, irmãs? O que tem hoje em dia? Muitos filhos de crentes vão para a escola, vão para as universidades e voltam descrentes. Às vezes você coloca o seu filho para estudar numa escola, por melhor que seja essa escola, ideologia de gênero, né? O que mais que tem? Violência, drogas, né? Quantos filhos de crentes experimentaram as drogas no ambiente escolar? Né? Então, hoje em dia, o sistema não colabora com a gente. A televisão, você liga uma televisão, quanta coisa ruim. O celular, dar ou não celular para o filho? Se dá, como é que vai monitorar isso? Então, é uma coisa bem complicada. Passa isso. E aí, eu queria trabalhar um pouquinho com os irmãos sobre algumas coisas. Olha que linda essa foto, irmãos. Cadê a Maiara? Muito linda. A mãe que permanece é aquela que é convertida. Irmãos, você não vai ter êxito, as mamães não vão ter êxito se vocês não dependerem de Deus para exercer a maternidade. Se você for conversar com uma mãe de mais tempo exercendo a maternidade, você vai entender que as vitórias que ela teve foi por causa da ação de Deus na vida dela, que ela tinha Jesus. Tá? Então, a gente precisa de Jesus para exercer a maternidade, irmãos. A gente precisa estar bem convertido, estar aos pés do Senhor. O que é conversão? Conversão é nascer de novo, né? É deixar a velha vida, é viver para Cristo. O Pai enviou o seu Filho aqui na terra, e Jesus morreu na cruz do Calvário para que o meu e o seu pecado fosse salvo, fosse perdoado. E quando você abre o coração para Jesus, através da ação do Espírito Santo que te convence do seu pecado, e recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você se torna habilitada para ser uma boa mãe. Habilitada para criar os seus filhos na vontade de Deus. Nós precisamos de Jesus para sermos uma boa mãe. Se você ainda não teve essa experiência de conversão, se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, e você é mãe, independente da idade do seu filho, faça isso. Entregue o seu coração para Jesus. Porque a hora que você entregar o seu coração para Jesus, você vai ver que você vai ter uma ajuda do Senhor nas suas atitudes, nos seus atos, nas suas decisões. Amém? O ramo não pode produzir se não estiver ligado na videira. Ramo para dar fruto tem que estar ligado na videira. Você já viu uma árvore dando fruto num galho, o galho quebrado lá na frente? Não dá, irmãs. Para dar fruto tem que estar ligado na videira. Assim somos nós precisamos estar ligados em Jesus. Hoje de manhã nós aprendemos na escola dominical com o presbítero Felipe sobre a devocional, né, Felipe? Nós mães, precisamos estar com a nossa devocional em dias. Precisamos separar tempo para falar com Deus, para jejuar, para orar, para buscar a presença do Senhor. Porque se você não fizer isso, sabe quem vai ser prejudicado fora você? Sua família, os seus filhos, o seu marido. Nós precisamos estar ligados no Senhor. Amém?
Maridos, incentivem as suas esposas a virem às terças-feiras para aprender com a gente. Né, Tânia? Cadê a Tânia? A gente ensina essa mulherada aí, deixa a mulherada, ó. Tá? Então, incentive. Filhos mais velhos, ajudem as suas mães, incentive elas a virem às terças-feiras para aprender a ser melhores mães, para a glória de Jesus. Amém? Então, a gente tem que estar ligadinho na videira para conseguirmos ser boas mães. Irmãos, existem bons livros, bons cursos, bons conselhos, não existe? Hoje em dia tem muita coisa boa, livros maravilhosos, cursos muito bons. Você pode receber conselhos de quem é mãe mais experiente, conselho do pastor, conselho da esposa do pastor. Mas sabe qual é a maior ferramenta? A palavra de Deus. Crie seus filhos na palavra de Deus. Se alimente e se oriente da palavra de Deus para a criação dos seus filhos. Você com certeza vai ter êxito nisso. Precisamos, irmãs, do Espírito Santo para nos dar discernimento em todas as nossas decisões. Precisamos do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãs? Porque o Espírito Santo é aquele que faz nós, galhos, frutificar. Os filhos que estão presentes, levanta a mão os filhinhos aí, ó. Vocês querem ter uma mãe que ama? Vocês querem ter uma mãe mansa? Uma mãe alegre, né, Sueli? Uma mãe alegre, uma mãe longânima, uma mãe que tem domínio próprio, não sai gritando, fazendo barraco, né? Vocês querem? Então, ore para que a sua mãe seja cheia do Espírito Santo. Porque essas coisas, irmãos, só é Espírito Santo para fazer com a gente, porque a gente não consegue, não. De vez em quando a Sueli tem que dar umas... Hoje mesmo, né, Su? A gente estava vindo da igreja, né? Eu liguei para uma pessoa e para mim estava normal, falando normal, né? Quando eu terminei, eu falei assim, mãe, você viu como você falou com ela? Eu falei, como que eu falei com ela? Ai, se fosse eu já tinha ficado magoada. Eu falei, sério? Precisamos da graça do Senhor, né, irmãs? Para sermos mansas, tranquilas, termos o domínio próprio, para frutificarmos na presença do Senhor. Amém? Segundo ponto. Mudei para nós, Suelen. A mãe que permanece é aquela que ama. Ó a Debinha, que linda, com o Miguel. A mãe que permanece é aquela que ama. Irmãs, a gente já viu, acabou de ver que o amor é fruto do Espírito. Para você amar, você tem que estar cheia do Espírito Santo. Mas o que acontece é que às vezes a gente ama, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. A gente ama, mas a gente não consegue demonstrar da maneira correta o nosso amor. Nós precisamos, irmãos, amar essas criaturinhas de Jesus, né? E o Espírito Santo nos dá condições para amarmos. O problema é que cada pessoa tem a sua linguagem de amor. E a gente já viu isso aqui na igreja. Então, quais são as linguagens de amor? Palavras de afirmação. Tem pessoas que se sentem amada quando recebe uma palavra de afirmação, quando recebe um elogio. Tem pessoas que se sentem amada com tempo de qualidade. Você tem que sentar junto dela, você tem que dar atenção, escutar o que ela está falando, né? Prestar atenção nela. Outras pessoas se sentem amadas com presentes. Hoje mesmo eu escutei uma mãe falando comigo que ela ganhou um jantar, um almoço, acho que foi um almoço das filhas, e que foi maravilhoso, que foi uma delícia, mas ela preferia um presente. Então, provavelmente, a linguagem de amor dessa mãe é presente, e as filhas amaram ela de uma maneira diferente. Ela sentiu o amor, mas ela queria um presentinho também. Outras pessoas amam com atos de serviço, outras com toque físico, tá? É claro, irmãos, que todos nós gostamos de tudo isso, não é? Quem que não gosta de um elogio? Né? Levanta a mão aí, quem gosta de elogio? Eu. Quem gosta de que a pessoa tenha um tempo de qualidade com você, que a pessoa dê atenção para você? Eu.
Quem gosta de ganhar presente? Eu ganhei um hoje, lindo, maravilhoso. Quem gosta que as pessoas façam alguma coisa para você, atos de serviço? Eu amo. Né? Quem gosta que as pessoas façam alguma coisa para você? Um jantar, lava uma louça. Ninguém gosta, tem gente que não gosta aí? Gente, acho que todo mundo gosta. Né? Já pensou, César, se um dia a Maiara vai e lava o carro para você e fala, bem, estou lavando. Nossa, você vai ficar, né? Super feliz. Fica a dica aí. Quem não gosta de toque físico? Um abraço, um beijo, um cheiro. Bom demais, né, irmãos? Bom demais. O problema, irmãos, é a prioridade. Cada pessoa dá prioridade diferente para tudo isso. Irmã, sabe qual é minha linguagem de amor? Atos de serviço. Eu amo fazendo as coisas, preparando as coisas. E eu me sinto amada quando Eliseu lava a louça para mim, gente. Quando a Sueli recolhe as roupas, dobra e guarda, eu me sinto amada. Só que o problema é que a linguagem de amor deles é diferente. E às vezes eu me mato amando eles, fazendo alguma coisa para eles, mas eles não se sentem amados. Você já parou para pensar nisso? A linguagem de amor da Sueli é tempo de qualidade. Essa não é a minha linguagem de amor. Mas eu preciso entender que é dela e parar para dar um tempo de qualidade para ela. A linguagem de amor do Daniel é toque físico, né, Daniel? Ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar. E eu preciso entender que eu tenho que amá-lo, não só fazendo as coisas para ele, mas abraçando, beijando, dando um cheiro nele. Identicamente à linguagem de amor do Eliseu. Eu tenho que fazer um cafuné no rapazinho para ele se sentir amado, entendeu? Mas às vezes eu esqueço, porque a minha linguagem de amor é atos de serviço. Eu faço um jantar maravilhoso e acho que está tudo bem, mas não está tudo bem. Percebe, irmãos? Então, irmãos, a gente precisa fazer essa leitura, né? Fazer essa leitura na vida dos nossos filhos. E procurar amá-los do jeito que eles vão entender que nós estamos amando. Porque senão a gente se mata de amar e os coitados acham que não são amados, né? Pedir graça para Deus nesse sentido, tá? A terceira, a mãe que permanece é a mãe que discipula. Não podia ser outra, né? Tinha que ser a Ruth. Olha, que pena que não coube o chevette na foto, irmãos. O chevette amarelo estava ali, mas não coube. Teve que cortar. Fiquei com dó de cortar o chevette. A mãe que permanece é a mãe que discipula, tá? É claro, irmãos, que nós precisamos orar pelos nossos filhos e orar com os nossos filhos. Quem aqui ora? Que mãe que não ora pelo seu filho, né? Todas nós oramos, né? Às vezes eles estão dormindo lá, quando abre o olho, está lá eu, com a mão, de madrugada, né? Orando. Às vezes oro no meu quarto. Todas nós oramos pelos nossos filhos. Oramos com eles, né? Mas, irmãs, nós, além de orarmos pelos nossos filhos, nós precisamos aprender a discipulá-los, tá? Nós não podemos nos esquecer de passar para eles as nossas experiências de fé e a formação que temos na palavra de Deus. Nós temos uma formação na palavra de Deus e temos muitas experiências de fé. E a gente precisa passar isso para os nossos filhos, tá? Eu já falei para vocês que muitos filhos vão para a faculdade e voltam descrentes. Crescem, fazem amizade e perdem a sua fé. E eu queria falar para os irmãos de uma ferramenta muito eficaz para nós, mãe, conseguirmos discipular os nossos filhos. Quem da mulherada aí vai acertar? O que eu vou falar rapidinho agora? Vou falar sobre o quê? Uma ferramenta eficaz. Gente, vocês estão craque nessa ferramenta. Como? Eu vou falar sobre o tempo de mesa. Irmãos, foi feita uma pesquisa numa faculdade renomada dos Estados Unidos, a faculdade de Harvard. Não sei se é assim se eu falei direito, não sei falar inglês. Mas essa pesquisa, ela mostra que crianças e adolescentes que fazem pelo menos 5 refeições diárias à mesa com os seus pais têm grande probabilidade de não se envolver em drogas
violência, depressão e obesidade. E eles fizeram essa pesquisa e eles falam lá que é um negócio até místico, parece um negócio mágico. Irmãos, a gente sabe que isso se chama discipulado. Quando você senta na sua mesa para fazer a refeição com seus filhos, olho no olho, face a face, você tem a oportunidade de discipulá-los. O diabo sabe disso e ele não quer que isso aconteça. Como é que tem sido a maioria das refeições dos lares hoje em dia? Um filho come no computador, num quarto, outro filho na sala, no celular, o pai numa hora, a mãe na outra, tem o tal do micro-ondas que você faz o prato, a marmita e cada um esquenta na sua hora. Não é isso, irmãos? E quem é a Lígia, que é arquiteta, né? Tem o Tiago, talvez tenha mais pessoas aqui, a Ju, eu sei. Vocês podem me ajudar nesse sentido. Hoje em dia, tem um conceito de casa onde não tem mais mesa, é só um balcãozinho no meio, né? Como é que chama isso? Aí coloca... A tal da ilha, irmãos, deixa o povo tudo ilhado. Bota lá a ilha, as pessoas não sentam, não tem esse privilégio. Irmãos, eu amo tomar café na casa da Aurécia. Na casa da Aurécia tem uma mesa enorme, a gente senta tudo em volta daquela mesa. Pode ser bolacha de maisena com chá. É uma delícia. Sabe por quê? Não é só comida. É o papo, é o discipulado. E nós precisamos, irmãos, ficarem atentos a essa necessidade. E não come e sai correndo, não. Come, dá um tempinho, fica lá. Conta as suas experiências de fé para o seu filho. Às vezes o Eliseu começa a contar as coisas do passado, né, Eliseu? Eles ficaram de boca aberta quando descobriram que o pai, quando era pequeno, ajudou um coleguinha a colocar uma bomba no armário da professora. Eles acharam absurdo. Como assim? Como assim? Né? Então, essas conversas, eles veem que o pai não é perfeito. Não é verdade, irmãos? Tem erros. Jesus teve que vir consertar. E quando descobriu que a mãe tacou fogo na casa quando era pequena, irmãos, taquei fogo. Essa carinha aqui de anja, taquei fogo na casa. Foi uma coisa terrível. Mas o fato é que nós precisamos ter esse tempo de papo com os nossos filhos, contar experiências que nós tivemos com Deus, né? Orar, não precisa ser uma coisa longa, aquelas orações de 3 horas, se eu ler o Salmo 119, não, é um tempo prazeroso. E outra, tempo de mesa não é para dar bronca, né, Tânia? Não é para dar bronca. Não é para falar mal do pastor. Às vezes senta na mesa, começa a falar mal do pastor, da mulher do pastor, do vizinho, do Lula, né, irmãos? Mesa não é lugar para isso. Mesa é para ter um tempo prazeroso, para ser um tempo de discipulado. Como é que Jesus discipulava os seus 12? Na mesa. Como ele praticamente encerrou o ministério dele? Como, irmãos? Na mesa. A Santa Ceia é o símbolo do que tem que acontecer nas nossas casas. Tempo de mesa, tá? E o celular, irmãos, ele tem acompanhado a nossa mesa? Não pode, irmãos. Hora de mesa, você tem que deixar o celular fora. Em casa tem uma regra, não se usa celular nas refeições. E quando alguém vai em casa e vai comer com a gente e pega no celular, irmãos, eu com jeitinho, com amor e carinho, não sei se é com tanto amor e carinho, porque às vezes né? Mas eu tento e peço para a pessoa para não usar o celular, porque a gente tem essa regra em casa, tá? E eu acho muito importante, irmãos, porque é um tempo de discipulado, tá? As mamães, caprichem na mesa. Não vai fazer uma mesa esfarrapada lá. Coloca uma toalha bonita, né? Um jogo americano. Às vezes a gente dá, irmãos, o resto para a nossa família, né? Como diz a Helena Tanuri, o copo de massa tomate, né? A toalha rasgada e deixa o melhor que a gente tem para uma visita. Não, o melhor que a gente tem é para quem a gente ama, tá? Faça uma mesa bonita. Às vezes coloca numa tigela, né? A gente às vezes coloca uma vela da Mariana, né? Mariana Cavalari vende umas velas maravilhosas, propaganda.
A gente coloca a vela lá no meio, com aquele aroma, aquele cheirinho gostoso de cappuccino, né? Coloca as taças, a gente não bebe vinho, mas toma suco de uva, faz aquela mesa bonita. É agradável, irmãos. Quando você coloca esse hábito, seus filhos não querem mais mesa malacafenta, né? Eles querem uma mesa bonita. Tem hora que o Daniel fala assim, não, mãe, assim não. Já vai lá, coloca as coisas bonitinhas. A Suelen mora sozinha lá em Araçariguama, né? Mas vai comer, eu já vi, ela coloca, né, o joguinho americano, bem bonitinho. Isso é gostoso, irmãos, é saudável, isso faz a gente crescer. Coloca a próxima. E, em último lugar, irmãos, a mãe que permanece é aquela que é espelho, tá? Irmãos, os nossos filhos, e quem é que está espelhando? É a Lígia, cadê a Lígia? Está lá embaixo. Olha que gracinha. Está aqui. Olha que gracinha. O Vini está uma gracinha com essa touquinha, né, irmãos? Então, a mãe que permanece é aquela que é espelho. Irmãs, os nossos, preste atenção nisso, que é muito importante. Os nossos filhos vão ouvir muito mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala. Tem mãe que se mata, fala, e às vezes eu falo também, né? Mas não adianta, irmãos. Não é o muito falar, você tem que viver aquilo. Você espelhe para os seus filhos, tá? Então, deixe que eles te vejam orar. Seus filhos têm visto você orar? Eles vão aprender a orar quando virem você orar. Hoje nós ouvimos o testemunho do irmão, a esposa do irmão Tiago, né? É isso? Nós ouvimos o testemunho do Tiago de manhã, na nossa escola dominical, que tem sido uma bênção, irmãos. Quem não está vindo, está perdendo. O Tiago contou para nós que quando ele vai fazer o devocional dele, o filhinho dele vai junto, né? Pega a biblinha e ainda fala assim, pai, quando você for falar com o Papai do Céu, me chama. Ele vai orar e o filhinho está lá. O que é isso, irmãos? Espelho. Ninguém vai nunca precisar falar para o menino dele que tem que fazer devocional. Ele já aprendeu, ele viu o pai fazendo, ele está fazendo também. Então, mamães, precisamos exercer a nossa maternidade sendo espelho. Seu filho vai aprender a orar quando vê você orando. Você tem que orar, você tem que jejuar. Seu filho tem que saber que você está jejuando. Você não vai falar que está jejuando para se engrandecer. Eba, eu estou jejuando, jejuei 3 dias essa semana. Não é isso. Mas você tem que ser espelho. Seu filho tem que saber que você jejua para ele aprender a jejuar também, tá? Eu tenho o hábito de jejuar aos domingos. Não são todos os domingos, mas 99,9% dos domingos eu jejuo. E lá em casa, está todo mundo jejuando de domingo agora. E a Sônia, que está indo para casa também, já falei para ela que tem que jejuar. Aí ela já disse que esse domingo que vem já vai começar a jejuar. O que é isso? É espelho, irmãos. Eles vêm e aprendem com a gente, tá? O que mais que os seus filhos têm que ver? Tem que ver você evangelizar, você falar de Jesus. Tem que ver você perdoar, né? Tem que ver você pedir perdão. Seu filho já viu você pedir perdão para alguém? Seu filho já viu você perdoar alguém? Ele vai aprender com as suas atitudes. Precisamos aprender a descansar em Deus. Quando acontece alguma coisa, a gente fica tudo descabelado, sofrendo, angustiado. O que você está ensinando para o seu filho? Que Deus não dá conta do recado. Então, aconteceu alguma coisa ruim? Mostre para o seu filho que ele pode descansar em Deus. Como? Descansando em Deus também. Eu sei que não é fácil, né, irmãos? Às vezes acontece alguma coisa, a gente quer resolver, a gente acha que Deus não dá conta. Mas nós somos espelho para os nossos filhos, tá? Os seus filhos têm que ver você crendo na promessa. Eu achei tão lindo o Felipe falando, a pergunta que ele fez, né, contando para nós domingo passado, que ele perguntou para os filhos, né, onde eles tinham visto vocês descansarem em Deus, uma coisa assim. Mais ou menos assim, né? E eles apontaram para Elisa. Quem não sabe, o Felipe com a Lília tiveram um grande desafio, porque a gravidez da Lília era de muito risco, e era risco inclusive para bebê, né, Lília? E Deus foi tão bom que fez o milagre, tanto Mateus quanto a Elisa foram frutos de milagre. Vieram saudáveis para a glória de Jesus. Mas os pequenos viram que os pais descansaram em Deus diante de tão grande desafio. Amém? Nós temos promessa, irmãos. Quantas promessas nós temos? E nossos filhos precisam ver que nós
cremos nas promessas do Senhor, tá? Outra coisa que os nossos filhos precisam enxergar, irmãos, olhar para nós e enxergar as nossas fraquezas, tá? Nós não podemos ser super pais, super mães. Eles precisam olhar para nós e ver que nós somos falhos. E que muitas vezes as nossas fraquezas nos levam a pecados. Às vezes a gente peca e quer esconder dos filhos da gente. Não, irmãos. Eles precisam enxergar as nossas fraquezas. E que muitas vezes a gente não vence essas fraquezas e a gente peca. Agora, a diferença é como é que você vai lidar com as suas fraquezas e principalmente quando essas fraquezas te levam ao pecado. Como é que você lida com isso? Você pede perdão? Você ora? Você procura ajuda? Então, os nossos filhos precisam enxergar isso em nós. Eles precisam ver a nossa humildade, tá? Nós erramos, mas podemos pedir perdão. Nós somos espelho para os nossos filhos. Amém? Conclusão de tudo isso que eu falei. Para exercer a maternidade, precisamos de Jesus. Sem Jesus não dá. Dependemos do Espírito Santo para nos dar discernimento. Para o Espírito Santo, para nos fazer amar e dar-nos sabedoria para que nós amamos os nossos filhos da maneira certa, que eles se sintam amados, tá? Discipulá-los com graça, na mesa, fora da mesa, né? E principalmente ser espelho para os nossos filhos. E depois de tudo isso? Muda aí para nós, Sueli. Depois, irmãos, por fim, deixa eu ler aqui. Por fim, entregar os nossos filhos a Deus, como o Pai entregou o seu Filho por nós. Nossos filhos serão bênçãos na vida de muita gente, onde o Senhor permitir que eles possam ir. Nós temos aí a Yasmin, que está lá nos Estados Unidos fazendo toda a diferença. Não consegui foto da Maria, viu? Mas a Maria está lá em Portugal, né? Deve ter mais filho de alguém aí em algum lugar. Depois vocês que a minha cabeça não lembra todo mundo, não. Mas está lá a Maria em Portugal, está lá a Yasmin nos Estados Unidos, está a Camille lá no Vale da Bênção, junto com a Suelen, né? Suelen também não está na foto, mas está lá atendendo os missionários. Essa semana você acolheu missionários que vieram da Espanha, né? Ela acolheu missionários que vieram da Espanha. Está lá o João, o Samuel, meu filho, e o Armando no seminário, se preparando para pastorear. Você que tem o seu filho pequeno, irmão, você não imagina o que seu filho vai se tornar. Você vai saber se ele vai ser presidente do Brasil? Ou até dos Estados Unidos, de repente mudar para lá, pegar a cidadania e um dia ser presidente dos Estados Unidos? Vocês acham que a mãe dos presidentes, a mãe do Lula, achava que ele ia ser presidente do Brasil? A mãe do Bolsonaro, vocês imaginam que tinha passado para a cabeça dela quando eles eram pequenos? Não, mas você não sabe o que seu filho vai ser. Talvez você esteja cuidando de um pastor. Talvez você esteja cuidando de alguém que vai fazer uma diferença tremenda aqui na terra. Então faça o seu papel direitinho, com a ajuda de Deus e com a graça de Deus, porque onde o seu filho for, ele vai trazer marcas do discipulado que você aplicou na vida dele. Moisés foi uma bênção, libertou o povo do Egito, não fez isso? Mas ele levou as marcas de Joquebede na vida dele para fazer isso. Ele foi bem discipulado. Por isso que ele escolheu servir ao Senhor junto com o povo judeu, do que gozar das delícias e riquezas do Egito. Que o Senhor nos dê graça para fazer isso.